Olá, tudo bem? Eu sou a Carol Costa e agora começa a primeira edição do Identidade. E hoje a gente recebe o professor João Neri. Tudo bom, professor? Oi, tudo bem, Carol? Tudo bem. Bom, primeiro vamos começar com a sua trajetória, da sua carreira. Como que você escolheu a sua profissão? Bom, falar da minha carreira vai ser meio complicado para televisão. São 40 anos, onde vamos fazer 5 versões do programa. Não, prometo ser bem breve. Foi uma coincidência, o meu primeiro emprego foi numa agência de propaganda, uma Canérica, uma agência grande de propaganda. E não que eu tivesse o interesse nessa área, eu tinha 14 anos quando isso começou, e eu acabei me interessando, né, pelo aquele mundo da propaganda. Era um tempo bem interessante do mundo da comunicação. E aí eu fui fazer um curso técnico na área de propaganda, o equivalente ao ensino médio de hoje, e de lá para cá fiz um monte de coisa na área de comunicação, um pouco por conta desse início que eu tive aí, e aí segui sempre nessa área, trabalhando em várias áreas da comunicação, mas sempre na comunicação. E com relação à sua formação, qual que foi o primeiro curso assim, que você fez para depois entrar para começar a ser professor? Então, eu fiz o curso técnico de propaganda, então na verdade, eu era publicitário, né? Mas quando foi na hora de ir para a faculdade, eu fiquei dividido entre jornalismo e publicidade. E aí eu primeiro comecei a fazer jornalismo, e nessa época eu comecei a trabalhar numa grande editora de livros da época brasiliense. E aí acabei me encantando pelo mundo do livro, eu sempre gostei muito de ler, e esse trabalho na editora acabou me levando a mudar de curso. Então eu fiz um curso de comunicação social com habilitação em produção editorial. É um curso que tem em poucas universidades e é um curso superior muito pouco oferecido. Mas eu tive um interesse muito grande e acabei fazendo um TCC bem bacana, um livro sobre humor na ditadura, né, que eu me formei ainda durante o período da ditadura militar. E isso me levou a me interessar mais ainda por estudar a comunicação. Então eu trabalhei muito pouco como editor de livros, é verdade, mas eu acabei estudando livros no mestrado, né, no mestrado na área de comunicação, eu estudei como cultura impressa. No doutorado também estudei coisas relacionadas à cultura brasileira, que é o que me interessa, a cultura brasileira contemporânea, né, dos anos 60 para cá. E no doutorado fiz um estudo também sobre isso, e eu já fiz 2 pós-doutorados em que eu estudo também esse mundo da cultura impressa, de livros, né, é algo que me interessa muito. Então, a minha área de preocupação, de interesse na comunicação é a história da cultura impressa, né, jornais, livros, aquilo que a cultura nos trouxe aí, principalmente a partir dos anos 60 do século passado. Mas também, em paralelo a isso, eu trabalhei em empresas, fui assessor de imprensa, trabalhei em muitas coisas na área governamental, e na década de 90 eu acabei migrando para a área de ensino, né, na área de comunicação. Então, eu trabalhei no curso de rádio e TV, de publicidade, jornalismo, relações públicas, e nisso eu fiz um pouco dei aula e fiz administração acadêmica, né, coordenei curso. Então, é uma área que dá muitas oportunidades para a gente. E o convívio com os alunos é uma coisa muito mais interessante do que muitas outras tarefas que nós temos. E o meu último trabalho, que é na Fapcom, eu estou há quase 3 anos aqui. Eu entrei aqui para ser coordenador de um curso, mas eu tenho uma afinidade muito grande com os alunos, com o espírito que a faculdade tem, né? Um grupo de alunos muito comprometido, muito interessado nas discussões contemporâneas. Então, eu me sinto muito à vontade para fazer o trabalho que eu faço aqui. Eu acho que faz parte um pouco dessa história de trabalhar em empresa, trabalhar no governo, fazer assessoria de imprensa. Acho que é um pouco dessa história que a gente vai construindo juntamente com um país que vai se modernizando, né? Então, se você pensar o tempo que eu estou atuando, é o tempo em que a comunicação tem uma modernização muito grande, né? Em que a oferta de produtos de comunicação é muito grande, com mudanças, né? A cultura impressa vai cedendo espaço para uma cultura digital, com outras características, mas também isso é interessante a gente ir acompanhando, né, essas alterações que tem na realidade e vendo como as pessoas vão mudando, né? Sendo professor há mais de 20 anos, então eu convivo com as pessoas da mesma idade, né? Quando eu comecei a dar aula, eu tinha a idade próxima dos alunos, hoje eu tenho a idade dos pais deles. E eles continuam tendo a mesma idade, eles têm 18, 19, 20 anos, e eles são muito diferentes, o modo de falar, o modo de interagir com as pessoas, a interação por meio dos dispositivos móveis, mas tudo isso nos ajuda a entender e a não envelhecer tanto, né? A continuar entendendo a comunicação e o que faz as pessoas se mobilizarem. Eu acho que isso é o encanto que a comunicação tem para nós.
E você é coordenador de RP. Como que é ser coordenador de algo que não é a sua formação também? Por mais que você seja comunicador. Então, a área de comunicação ela tem uma intersecção muito grande, né? Então, eu já fui coordenador de curso há muito tempo, eu já fui diretor de comunicação de uma universidade que tinha 4 cursos: rádio, TV, publicidade, jornalismo e RP. Então, eu coordenava todas as atividades que eram realizadas, inclusive uma TV universitária, né? Fazia parte do canal universitário de São Paulo. Então, eu tenho uma experiência bastante grande, não só em ensinar nos vários cursos, né? Como também de fazer projeto pedagógico, de desenvolver as atividades relativas a cada curso. Então, e no tempo da minha formação, era uma formação muito mais generalista, né? Então, a gente tinha um tempo de formação básica que ocupava 2/3 do curso, né? E a parte mais específica era bem menor. Então, eu tenho um convívio bastante grande, um trânsito nas áreas que favorece, né, esse tipo de ação. Eu já fui, então, coordenador, diretor de uma área de comunicação que tinha 4 cursos, já fui coordenador de publicidade e propaganda. Eu só não fui coordenador de produção editorial, que é o curso que eu fiz, e que, na verdade, aqui em São Paulo só tem 2 instituições. Então, como eu nunca trabalhei nessas instituições, não tive essa oportunidade, mas eu já coordenei também cursos fora da área de administração, né? Nós estamos dentro de uma área na ciência que é ciências sociais aplicadas. Então, dentro do processo de ensino aqui no Brasil, do sistema de ensino brasileiro, é aceitável, né, que haja um trânsito entre essas áreas. Tem algumas áreas que são mais renitentes, por exemplo. Dificilmente eu seria coordenador de jornalismo, porque os jornalistas têm mais um apego à formação específica na área. Mas eu me considero muito mais próximo da área de jornalismo, por exemplo, do que da de RP. Em termos profissionais, né, eu fui assessor de imprensa, trabalhei em veículos de comunicação, mas mesmo assim eu dou aula no curso de jornalismo atualmente e é uma coisa que eu faço e que eu gosto da relação que eu tenho com os colegas e com os alunos. Como que foi escolher fazer comunicação em tempo de ditadura? Você foi ditadura digital. Então, eu comecei a estudar comunicação e a trabalhar na década de 70, né? Em 1977, há 40 anos, portanto, eu comecei a trabalhar numa agência de propaganda. E ali já tinha, e ao mesmo tempo eu era militante político, né? Fazia parte da Igreja Católica, do movimento da Teologia da Libertação, das comunidades eclesiais de base, então já tinha uma visão política sobre o que estava acontecendo naquele momento. E trabalhando na agência de propaganda também, eu tive contato, apesar da propaganda ter esse viés de que é favorável ao governo, à ditadura, etc., tinha muitos publicitários contrários à ditadura, né? Eu convivi com alguns deles, por exemplo, Carlito Maia, era uma figura pública que fez vários slogans de partidos contra a ditadura. Então, eu acabei me identificando com essa visão política, né, que a gente podia trabalhar na comunicação. Quando eu fui fazer faculdade, eu pensei no jornalismo, porque o jornalismo tinha uma identificação maior com essa resistência à ditadura militar. Mas era um desafio enorme, né? Então você vê a censura. Então a censura era uma coisa que nos desafiava, né? Então a gente ia ver um filme, aí no outro dia o filme era censurado. Ou você via uma matéria no jornal e a matéria acabava não saindo. Isso trazia para a gente esse desafio de enfrentar a ditadura e usar a comunicação como uma estratégia de enfrentamento do que estava acontecendo, né? Eu me lembro que quando eu estava no segundo ano da faculdade, a faculdade convidou um ministro, né, o ministro das comunicações do último presidente da ditadura, e nós éramos do diretório acadêmico, e essa foi uma das vezes que eu fui preso porque eu joguei ovo, né? Nós combinamos uma formação organizada e nós jogamos ovo nesse ministro e acertamos o ovo. Isso foi legal. E foi um ato de rebeldia, né? Gerou uma prisão ali, uns tapas na cara, tapa na cabeça, mas isso acho que fazia parte daquele contexto. Eu tinha 18, 19 anos, e era um jeito da gente enfrentar uma ditadura que estava, ainda bem, né, pela luta que se teve, estava no seu final. Mas a comunicação ela é um elemento fundamental para se lutar pelo que é que a gente acredita. No caso, nós acreditávamos em pôr fim a uma ditadura militar, né, com a qual a gente não concordava, pelo menos o grupo do qual eu participava. Então, atuar politicamente era importante, mas também atuar no campo da comunicação era algo que podia ajudar a desconstruir aquele mito de um sistema de governo que tinha sido bem sucedido, que tinha gerado pleno emprego em algum momento, mas que no fundo não tinha deixado que a gente noticiasse aquilo que aquele sistema estava fazendo, e até hoje ainda tem muitas coisas conhecidas do povo brasileiro por causa da censura
e por conta de não termos acesso às informações. Com relação à profissão de RP, que é o curso que você coordena, como que você enxerga a profissão hoje no mercado? Olha, a profissão de RP tem sido reescrita, né? Então você tem uma visão tradicional de RP, né? Principalmente homens de paletó e gravata trabalhando estrategicamente para organizações. Isso continua existindo, né? A RP é uma área limítrofe entre administração e comunicação, é uma área de gestão das estratégias de comunicação. Então, ainda existe essa posição que é importante, RP é profundamente estratégico, mas nós temos também, com a difusão de novas mídias, as mídias digitais, da difusão mesmo do acesso à comunicação, você tem novos processos em que os relações públicas fazem a gestão desse processo. Então, hoje, para um dirigente de empresa, para um jornalista, para uma pessoa pública ou para qualquer um de nós, uma palavra dita de maneira inadequada, no momento inadequado ou no espaço fora do que é o contexto dele, pode gerar uma série de conflitos em termos de gênero, de raça, de orientação sexual, de questão política ou religiosa. Então, essas situações novas que geram profundas crises geraram uma necessidade maior de que as pessoas planejem a sua comunicação, de que elas sejam menos voltadas para uma questão muito internalizada e muito ideológica, muito emocional, e que elas pensem, por extensão, aquilo que elas vão dizer, aquilo que elas vão apresentar à opinião pública. Então, estas coisas fazem a profissão de RP se tornar um elemento fundamental para muitos campos de atuação. E por isso eu gosto muito de um grupo que trabalha dentro dessa nova ótica das RP, que chama Todo Mundo Precisa de um RP. Né? Na verdade, é um pouco isso. Todo mundo precisa se posicionar, todo mundo precisa cuidar da sua própria reputação. Né? Então, você vê que as pessoas que têm um trabalho, um cuidado com a sua própria imagem, com a sua reputação, conseguem ter um melhor desempenho. Seja um jogador de futebol que consegue ter uma imagem melhor, seja um ator da televisão, de cinema, o próprio jornalista. Então, nós precisamos todos pensar no nosso posicionamento, na nossa reputação. E, portanto, o trabalho de RP está muito favorecido para esse ambiente das mídias digitais, né, de uma gestão de comunicação mais aberta e mais de mão dupla do que era o sistema anterior. E, por exemplo, essas empresas grandes, elas já estão com essa visão diferente? Você acha de se preocupar mais com a comunicação? Porque, às vezes, algumas empresas não têm nem setor de comunicação. É alocado em outros setores. Você acha que as empresas, essas grandes empresas que os RPs trabalham, já estão se preocupando mais com a comunicação? Então, teve um rearranjo aí no mercado nos últimos 30 anos, né? Nós tínhamos duas formas de comunicação predominantes, publicidade e jornalismo, sendo que a publicidade estava inserida nos veículos jornalísticos. Basicamente era essa a conotação. Afora o outdoor, né, que cidades como São Paulo são proibidos, mas que era só um veículo publicitário, mas a maior parte do sistema publicitário se insere no ambiente jornalístico ou na parte de entretenimento, né, programas de televisão, a parte de entretenimento. Houve uma mudança grande nos últimos 30 anos porque boa parte da verba de propaganda migrou para comunicação ou para comunicação e marketing. Então as empresas começaram a administrar pequenas, médias ou grandes verbas de comunicação com um enfoque mais aberto, né, gerenciando essa verba para mais ações de comunicação que não só propaganda. Então a propaganda perdeu praticamente 50% da sua verba. Porém, os publicitários recuperaram parte disso ao incorporarem aos seus grupos, né, as grandes agências de propaganda incorporaram aos grupos dos quais fazem parte, empresas de marketing direto, de relações públicas, de outras de mídias digitais, porque aí ela atende um cliente e oferece os vários serviços. Então, um cliente não precisará procurar várias empresas, porque aquela agência que ele contratou, ela vai subsidiar, né, contratação de outras empresas do próprio grupo. Então, relações públicas acabou, de certa forma, incorporado ao ambiente de marketing e ao componente de comunicação das empresas. E as empresas médias e grandes, nos últimos 30 anos, elas avançaram muito no uso da comunicação como uma estratégia, como uma ferramenta importante para a construção da sua imagem. Né? Em RP a gente fala de 3 formas de comunicação, que é a comunicação integrada, que é a ideia de uma comunicação que envolve a comunicação interna e administrativa, a institucional e a mercadológica. Então a gente consegue interagir com os publicitários, com os profissionais de marketing, com o departamento de RH das empresas. Então nós temos visto uma expansão da atividade de relações públicas, uma volta dos cursos de relações públicas que tinham desaparecido, mesmo aqui em São Paulo, muitas
instituições tinham o curso de RP e acabaram se desfazendo deles porque não tinha mercado. Hoje a gente vê cursos de relações públicas com 500, 600, 800 alunos, o que é uma coisa realmente nova, e novos cursos sendo oferecidos. Então, tanto o espaço acadêmico está vendo essa presença do curso de relações públicas, quanto o mercado, né, que incorpora um tipo de profissional que é muito diferente dos outros profissionais da área de comunicação, por essa interface com a questão da gestão. E qual seria o seu recado, assim, para quem está ainda escolhendo a profissão e está pensando em ser RP? Então, olha, o que eu vejo é que quem faz RP é focado. Assim, o curso que eu coordeno, há raras pessoas que desistem do curso, principalmente a partir do segundo semestre. Parece que as pessoas que escolhem RP, elas procuram antes para saber o perfil do curso. Então, quando a gente vê, tem outras áreas de comunicação que os alunos, quando eles têm uma imagem do curso e quando eles começam, eles veem que não é bem aquilo que eles queriam fazer. RP não. As pessoas, mesmo assim, os alunos são muito jovens, né? Tem 18, 17, 18, 19 anos. Mesmo assim, eles são muito focados, eles sabem o que eles querem. Então, eu atendo muitas pessoas que me perguntam, nas redes sociais tem muitos contatos entre os RPs, em que as pessoas discutem o que é a área e que explicam para as pessoas. Porque como não é uma área conhecida como jornalismo e publicidade, muitas pessoas não sabem o que RP faz. Mas muita gente que eu vejo pesquisa e começa a entender o que é, e aí quando escolhe na certeza, né? Diferente de outras áreas. E nisto, isso acaba favorecendo muito para que essa pessoa tenha um foco exatamente naquele curso que ele quer, e ele já vai no caminho, né? Então, o recado é esse: procure antes, né, para saber se o seu perfil é um perfil de relações públicas, né? Nós temos, na área de comunicação, perfis muito diferentes para as profissões que nós temos. Um cineasta, um profissional de RTV, profissional de relações públicas, de jornalismo, de publicidade, eles fazem coisas muito diferentes. Podem até estar na mesma empresa, né? Mas você tem um ambiente, né, na televisão. Você pode ter publicitário, pode ter relações públicas, jornalistas, profissionais de rádio e TV, né? Pessoas da área de audiovisual. Você pode ter um conjunto de profissionais que cada um compõe com seu conhecimento esse todo que é a comunicação. E a RP consegue fazer um pouco esse elo, né? Consegue unir as atividades por conta desse pensamento de integração entre as áreas, né? De gestão da comunicação, para que você tenha uma comunicação que faça sentido para as pessoas quando você fala com o público interno, quando você fala com os prospects, quando você fala com os stakeholders, enfim, quando você fala com os diversos públicos das organizações. Bom, muito obrigada pela participação. Se você quiser deixar um último recado para os alunos da Fapcom. O recado é que eu gosto muito de ser professor na Fapcom, acho os alunos daqui extraordinariamente bem intencionados, comprometidos, pessoas que eu admiro muito e que eu espero que tenham alguma admiração por mim, mas isso não tem menor importância. O importante é que eles são pessoas admiráveis e que têm feito a diferença para a Fapcom fazer a diferença. Obrigada, professor, pela sua participação. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo Identidade.